Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Meus irmãos, eu fiquei com essa palavra aí, com esse título, né? Rompendo barreiras e fazendo missões. Pode passar aí, mano. E considerando, né, o que a gente viu lá em Atos 1, né? Um texto que o pastor Felipe leu na devocional da nossa primeira quarta, e é um texto bem conhecido, né? A gente vê que esse chamado que Jesus faz aos seus discípulos, ele tem essa característica de expansão, né? Então ele fala de Jerusalém, que é ali a capital da região da Judéia, e de Samaria, né? Então coloquei até aí o mapa para ilustrar, mas essa ideia que ele está, e os confins da terra, né? Então é essa ideia de expansão do evangelho. E aí, seguindo nessa linha, eu pensei num sentido de barreiras que também vão expandindo de dentro para fora, né? Então temos as barreiras pessoais, as barreiras comunitárias e as barreiras em relação ao mundo. E aí, para quem estava aqui já nas outras quartas, a gente viu que na palavra que o pastor Felipe trouxe, a gente tratou muito das barreiras pessoais, né? Eu até anotei uma frase que o pastor Felipe trouxe do Ronaldo Lidório, que ele diz: olha, a vocação de Deus ela é pessoal, intransferível, incontestável e comunitária. E aí a gente tratou aqui sobre a soberania de Deus, a responsabilidade do homem. Nós vimos que temos que ir contra as barreiras que nós colocamos, como a missão não é para mim. Todo cristão ele é chamado a fazer missão. O presbítero Felipe, na quarta passada, ele falou de algumas barreiras comunitárias, né? No sentido de que mostrar que a missão ela não é só olhar para fora, mas também olhar para dentro. Ele falou de forma específica para os nossos jovens e adolescentes. Então hoje eu vou focar aí o meu contexto no que seria Samaria, na nossa analogia. Ou seja, são aqueles que não estão em Jerusalém, nossa família, nem em Judéia, na nossa comunidade, mas que são ali nossos vizinhos, mas que não fazem parte do nosso arraial, ou seja, não fazem parte não professam a mesma fé que nós professamos, mas que interagimos ali com eles no nosso dia a dia, né? Nossos vizinhos, nossos colegas de faculdade, de escola, de trabalho, enfim. Nessa analogia, essa seria Samaria. Então veja também que eu não vou ir para os confins da terra, tá? Ou seja, aquelas pessoas que são uma cultura totalmente diferente de nós. Não, umas pessoas que estão na mesma cultura que a gente, mas não dentro da nossa fé, certo? Então esse vai ser o meu foco hoje, já que é rompendo barreiras, eu não vou falar de todas as barreiras de tudo, tá certo? Mas vai ser nesse foco aí na barreira que o mundo coloca diante de nós. E aí, eu fiz um exercício de levantar, de pensar em alguns desafios que a nossa cultura, né, cultura, mundo, eu vou estar usando essas duas palavras de forma intercambiáveis, né, sinônimos, que eles colocam para nós. E aí é um desafio, né? Cada um aqui, no contexto que vive, é desafiado de uma forma diferente pela cultura. Mas aí, para tentar, talvez de uma forma mais geral, ver como o desafio é colocado para todos, eu coloquei aí 2 pontos, né? Não, na verdade, o primeiro ponto, né? Que a cultura nos coloca é a religião que eles vivem. Veja que eu não estou falando de pessoas que são religiosas, mas as pessoas que não se dizem religiosas, ou não creem em um Deus, não creem em algo desse tipo, elas na verdade são religiosas, porque elas creem nelas próprias. Elas creem que o ser humano ele é suficiente para a sua vida, né? E é o que eu estou chamando aqui da religião humanista. E essa religião, a ideia dessa religião é que Deus está morto e a humanidade tomou o seu lugar. A gente não precisa mais de Deus. O ser humano ele é suficiente para viver, para estabelecer uma sociedade, para fazer tudo o que a gente precisa para viver, tá? E aí o que é que acontece? A maior barreira que essa cultura nos impõe é falar de Deus para esse mundo que acredita que já conheceu a Deus e que agora ele é irrelevante. A gente sabe que, falando de cristianismo especificamente, nós tivemos uma grande parte da história em que o cristianismo ele era quem ditava vamos dizer assim, a moral do mundo, ele que ditava a forma, a cosmovisão, né, do mundo, né? A igreja tinha esse poder, enfim. A Europa, que era o centro do mundo naquela época, era basicamente reinos que eram reinos cristãos, enfim. E aí, o que muitas pessoas acreditam é que
a evolução da humanidade foi deixar isso de lado. O ser humano, a gente não precisa de Deus, né? Tem a frase famosa lá do Nietzsche, né? Que Deus está morto. E não é morto no sentido de que Deus morreu de nunca ter vivo, mas é dele ser irrelevante. Aí não precisa mais de Deus. Agora a gente tem a ciência, a gente tem a tecnologia, a gente tem nossas organizações políticas, nossas instituições, dá para a gente viver sem precisar acreditar em algo transcendente. E eu acho que esse é um desafio que, independente do contexto de cada um aqui, nos é colocado. Claro que no contexto de cada um, isso vai se transformar em desafios, em barreiras diferentes, mas eu vou tentar falar dessa forma mais geral, porque eu acho que é um contexto que nós vivemos, né? E engraçado que isso tem uma similaridade com Samaria, porque Samaria, ela era uma região que ela misturava o culto ao Deus de Israel com algumas crenças pagãs. Por quê? Porque Samaria, se vocês voltarem lá na história Davi e Salomão eram os reis do reino que se chama o Reino Unido. Depois deles, o reino se dividiu, e Samaria era uma dessas regiões do reino. Então, o povo de Samaria era um povo que, na época de Salomão, por exemplo, vivia junto com o povo do que a gente está vendo aqui, Judá, de Jerusalém, certo? Então, eles conheciam o Deus de Israel. Só que eles se separaram, depois alguns povos invadiram, e aí esses povos que invadiram trouxeram seus costumes, e aí o povo misturou adoração a Deus com adoração a Baal, por exemplo, que era o Deus desses povos. E veja como é similar ao que a gente vê hoje, né? O povo que usa muito de crenças cristãs, né, para olhar para o mundo, né? Ou seja, as pessoas querem, por exemplo, as pessoas definem que todo ser humano tem um valor inestimável, mesmo quem não crê em Deus, crê nisso. Mas de onde é que eles tiram isso? Se não é da doutrina cristã, da imagem de Deus, certo? Então, hoje a gente vive uma sociedade que ela aprendeu muita coisa com o cristianismo, mas que vive hoje achando que o cristianismo é irrelevante, certo? E aí a gente tem essa similaridade com Samaria, tá? E aí eu tentei fazer esse apanhado aí de um desafio que é posto para nós, tá? De pregar para essa sociedade que acredita que Deus é irrelevante. E aí é onde vem a tentação do nosso pecado. Diante desse desafio, o pecado geralmente ele vai nos levar a um desses dois extremos. O primeiro é o de fugir desse mundo. É um desafio muito grande. Vou fugir, vou fazer o meu gueto aqui na igreja, vou viver a minha vida cristã totalmente, de uma forma totalmente separada, vou usar uma linguagem separada, vou fazer tudo o que o mundo é diferente do mundo e vou interagir o mínimo possível com o mundo, certo? E aí eu coloquei como a barreira da irrelevância, porque quando a gente se afasta do mundo, a gente vai pregar para quem, certo? A gente não está avançando para Samaria. E do outro lado, o pecado ele vai nos tentar a se entregar ao mundo, que é o outro extremo, é ir ao mundo e não diferenciar o mundo da igreja, né? O mundo do que Deus nos chama a viver, tá? E aí a minha ideia hoje era justamente tratar dessas duas barreiras, tá? De forma para tentar ter um escopo aqui mais limitado sobre essas barreiras, ou seja, como é que a gente pode romper a barreira de sermos de um lado, do lado de vocês está desse lado, né? Irrelevantes, ou do outro lado de sermos infiéis, né? Que é a barreira da infidelidade. E aí a proposta que eu defini em uma frase aí, né? O que eu trouxe é que a gente faz isso tendo um testemunho relevante e fiel no mundo, tá? E de onde é que eu estou tirando essa ideia? Pode passar. Essa ideia eu estou tirando lá de Mateus 5, 13 a 16, e eu peço aí que os irmãos abram. Esse é um texto bem conhecido, pessoal, e é o texto que fala sobre o sal da terra, a luz do mundo, tá? Então, o versículo, começando do verso 13, né? Ele diz assim: isso é Jesus falando para os seus discípulos, tá? Vós sois o sal da terra.
Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, essa analogia aí, né, que Jesus usa com o sal e com a luz, ela nos mostra justamente essas duas características que nosso testemunho deve ter, de relevância e de fidelidade. Passe aí. Por quê? Porque vejam só, o sal e a luz, eles têm, em termos de funcionalidades, 2 pontos, né? Eles estão ali para realçar ou mostrar o que é bom. Então, quando a gente usa o sal na comida, é para realçar o sabor. Quando a gente acende uma luz, é para que a gente veja as coisas que estão ao nosso redor, certo? Por outro lado, eles também têm a funcionalidade de afastar o que é mal. Então, o sal, além da propriedade e da característica de dar sabor à comida, ele também tem uma outra propriedade que é a de conservação. Então, uma carne, por exemplo, que ela fica no sal, ela não se estraga, diferente de uma carne que fica fora do sal, tá? Mesma coisa a luz, ela também afasta o que não é bom, né? Afasta o que é ruim, ela afasta as trevas que nos impedem de ver as coisas, nos impede, por exemplo, de caminhar. Só que essas 2 funcionalidades, para que elas tenham essas 2 funcionalidades, elas também têm que cumprir o sal e a luz têm que cumprir 2 condições. A primeira, eles devem estar em contato com o meio para atuarem. Não tem como um sal dar sabor a uma carne ou impedir que ela apodreça se ele não estiver na carne, certo? E a luz, ela não tem como iluminar o ambiente e afastar as trevas se ela estiver escondida ou se ela estiver num lugar em que as trevas tomem conta do ambiente. Eles têm que estar em contato com aquele ambiente, eles têm que estar evidentes naquele ambiente para que eles possam exercer essas funcionalidades. Então é daí que vem essa nossa ideia de relevância, ou seja, estar em contato com o meio, mas de fidelidade, de não ser igual ao meio. Se o sal ele se tornar igual à carne, né, quimicamente falando, ele perde todo o seu valor. Ele não vai estar ali nem dando mais sabor à carne, nem preservando a carne. Se a luz ela se tornar em trevas, ela também não vai estar exercendo o seu papel. Então, a relevância é estar em contato com o meio, mas a fidelidade é não se tornar igual àquele meio, certo? E essa é a ideia, é a tese que eu trago, né, para a gente enfrentar essa barreira da infidelidade e a barreira da irrelevância, tá? Mas tornando isso um pouco mais prático, eu trouxe 2 aplicações desses princípios, tá? A primeira aplicação é o seguinte: assim como o sal e a luz devem estar em contato com o meio para atuarem, nossa missão implica em nos envolvermos de forma relevante na sociedade. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o objetivo é não fugir do mundo, é não sucumbir àquela tentação de se afastar do mundo, mas estar nesse mundo, vivendo o Evangelho de Cristo, que é poderoso para dar as respostas aos dilemas humanos vividos hoje em nosso meio. O pastor Felipe falou aqui agora no início, que é o Evangelho de Cristo que é a resposta para as nossas angústias. E veja que eu falei sobre a sociedade no início, falei sobre o que eles creem que eles precisam, que, ou seja, não é mais de Deus, mas só de nós mesmos. Mas, por outro lado, a gente vê o quanto as pessoas hoje elas se mostram necessitadas de tantas coisas. A gente pode, por exemplo, ver o quanto, e se a gente se comparar historicamente com outras sociedades, o quanto nós somos prósperos em termos materiais, em termos de conforto. Não era, há alguns anos atrás, tão fácil a gente ter um ambiente desse tamanho com o clima que a gente tem agora, por exemplo, por conta desses ar-condicionados, iluminado desse jeito por conta dessas lâmpadas. Então, antes isso não existia. Mas, por outro lado, a gente vê uma sociedade em que cada vez mais as pessoas são ansiosas, as pessoas estão tristes, as pessoas não encontram propósito.
E isso, eu vou falar um pouco mais lá na frente, é justamente a consequência da sociedade ter tirado Deus e está querendo carregar o peso da sua própria existência, como se não precisasse de Deus, e sem Deus ela consegue viver, o ser humano consegue viver sem Deus, tá? Mas aí, uma ilustração que eu queria fazer para nós aqui nessa aplicação é a ideia de criar pontes, tá? Uma outra forma também que eu pensei, né? Se você tem uma barreira, uma das formas de você transpor uma barreira é você criar uma ponte, né? Se você tiver nessa foto que eu coloquei uma barreira aí que é um vale, né? Você pode criar uma ponte e passar por aquela barreira, certo? E aí, nesse contexto de criar pontes, eu queria trazer, queria que os irmãos abrissem aí em João, capítulo 4, porque aqui a gente vai ter um exemplo de Jesus criando uma ponte com uma mulher samaritana. Então, bem dentro do contexto aqui do que eu estou falando para vocês, tá? Vamos ler só até o verso 14. Só não, né? Bastante versículos aí, mas vamos lá. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, eu te lhe pedirias, e ele te daria, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E o que é que eu queria destacar aqui, meus irmãos? Existia, né, como fica claro aí no verso 9, né, que os judeus, existia aí uma rixa, né, entre os judeus e os samaritanos. Os judeus, por os samaritanos terem se tornado essa mistura entre adoração ao Deus de Jacó e pagã, qual foi a solução dos judeus? Aquela tentação: vamos se afastar totalmente deles. E tinha umas questões rituais, né? Por exemplo, os judeus, principalmente os fariseus, eles tinham muito aquela questão da limpeza ritual, da pureza, e os samaritanos não seguiam isso. Então eles não conviviam com os samaritanos. E aí é o que torna até escandaloso aqui o que Jesus fez, que foi pedir água a essa mulher, porque ela não seguia os ritos, né? Então Jesus chegou, falou com uma pessoa de Samaria, mulher, e pediu água. Então essas três coisas aqui são um absurdo, né? Se vocês continuarem lendo, vocês vão ver que quando os discípulos chegam, eles ficam assim, sem entender o que estava acontecendo ali. Mas o que é que está acontecendo aqui? Jesus, ele está criando uma ponte com aquela mulher. Ele não está olhando para essa barreira étnica, essa barreira religiosa, essa barreira de gênero, sexual, e está chegando lá e falando àquela mulher. No caso aqui, a gente está vendo que a fala de Jesus é bem autorreferente, né? No nosso caso, a gente vai falar de Jesus. Aqui ele estava falando de si próprio. Mas veja que ele ignora essas barreiras, mas ele não ignora a necessidade da mulher. E como é que ele faz essa ponte com ela? Com a necessidade simples que ela tinha ali, de água. E a partir da necessidade que ela tinha de água, de beber água, ele vai mostrar a ela que tem ali a água, como ele fala, fonte da água que jamais
de uma água viva que jamais, depois que ela tomasse, jamais ela sentiria sede. Então, essa é uma ilustração do próprio Jesus fazendo essa estratégia de ser relevante, de passar pelas barreiras da dificuldade que ele tinha com aquela mulher para trazer uma mensagem que ia mudar a vida dela. Que a mensagem dele era se mostrar, a nossa mensagem é mostrar a ele, certo? E aí, como eu disse, né, a gente tem várias formas de fazer isso no nosso mundo, né? A gente vê as pessoas carregando esse peso de tentarem viver sem Deus. E quanta coisa a gente tem para falar para o mundo, né? Quantas coisas a gente tem que falar sobre o Evangelho de Cristo. Mas eu acho que a básica e a crucial é falar da graça de Deus, que é uma graça que o Evangelho da graça é aquele Evangelho que ele nos diz o que Jesus fez por nós. E por isso nós estamos satisfeitos, nós temos essa água que jamais nos dá mais sede, né? A sede que a gente tinha, na verdade, ela foi saciada não pela água que a gente buscou, mas pela água que nos foi dada. Então, como o mundo tem essa postura de que tudo depende do próprio ser humano, a gente vê que as pessoas elas estão sempre em busca de fazer algo para serem salvas. E salvas para elas podem ser para ser felizes, para serem satisfeitas, para encontrarem um propósito na vida. E a nossa mensagem é de que tudo isso nós temos nos dado pela graça de Deus em Cristo Jesus. Nós temos essa mensagem básica do Evangelho. Claro que a forma como a gente vai passar isso, assim como Jesus fez aqui, vai depender muito do contexto em que a gente vive. Mas aí eu queria deixar um quadrinho aí para os irmãos de três necessidades que isso aí foi uma opinião pessoal minha, mas também de alguns estudos que eu tenho feito, né, das pessoas que falam principalmente sobre cosmovisão cristã, né, que as principais necessidades, vamos dizer assim, do mundo, e como nós temos doutrinas que são tão caras e que mostram tanta relevância para o que o mundo tem mostrado de necessidade, né? Então, por exemplo, necessidade de propósito, uma coisa que a gente vê, eu que interajo muito com jovens, vejo isso, né? Os jovens hoje têm muita dúvida de qual é o propósito da vida. Por quê? Porque disseram a eles que eles são um acidente, que eles não são criados, que não tem nenhum Deus que governa o mundo e que eles têm que fazer a sua própria vida. E quando eles começam a viver a vida, eles ficam, meu Deus, qual é o propósito de tudo isso? E a gente tem a doutrina da criação, né? Que diz assim, nós não somos, e o que é que a gente pode dizer para uma pessoa como essa? Nós não somos um acidente, Deus é o nosso Criador. Para aqueles que ficam tentando entender, meu Deus, por que esse mundo é assim? Por que tudo é tão difícil? Nós temos a doutrina da queda, que mostra que o maior problema do mundo está no nosso coração, e é a partir daí que vem todos os outros problemas. Para aqueles que têm falta de esperança, nós temos a doutrina da redenção. Nós temos como dizer que apesar de tanta desgraça no mundo, Cristo já nos libertou da escravidão do pecado e está regenerando um povo para a sua volta. E por isso a gente pode viver nesse mundo caído com esperança. Porque Cristo, Ele já começou a sua obra, já começou o estabelecimento do seu reino e Ele nos prometeu que vai voltar para finalizar o estabelecimento. Então a gente tem no que ter esperança. Então veja que mensagem a gente pode levar para o mundo e ser relevante. Como eu falei, cada um aqui vai ter que implementar isso num contexto diferente. E aí eu trouxe essa frase do John Stott que eu gosto bastante, para que os irmãos tenham essa consciência de que Deus ele usa cada um no contexto que colocou para passar essa mensagem de uma forma mais específica. Ele diz assim, se é verdade que Deus costuma operar por meio dos insignificantes e pequenos para realizar os seus propósitos, então não há desculpa para um cristão sentir-se alienado. Bem pelo contrário, devemos nos deleitar com o fato de que ninguém é insignificante demais para ser usado por Deus para mudar o mundo. Então, que essa primeira aplicação leve vocês a pensarem quais são as necessidades das pessoas da minha Samaria, do meu ambiente de trabalho, dos meus familiares, da minha vizinhança, e que o Evangelho traz respostas para isso. Isso é ser relevante onde a gente está, é mostrar a Cristo e o quão Ele é relevante para as necessidades que a nossa sociedade tem hoje. E a segunda aplicação
é justamente o caminho oposto. Assim como o sol e a luz eles devem ser diferentes do meio, como eu falei para vocês, para atuarem, nossa missão implica em vivermos de forma diferente da sociedade. Então, nós vamos sim criarmos pontes, nós vamos tentar nos aproximar, mas essa ponte ela nunca pode ser de uma mão única. Por quê? Porque ser cristão e viver o Evangelho de Cristo é reafirmar valores que são contraculturais. Então, para uma sociedade que é humanista, como eu falei, a gente vai dizer que não temos nenhum outro Deus diante do Deus que se revelou a nós em Cristo Jesus. Diante de uma sociedade relativista, nós vamos dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Diante de uma sociedade materialista, nós vamos dizer que o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Diante de uma sociedade hedonista que busca o prazer em todas as coisas, nós vamos dizer que o nosso prazer está no Senhor. E não tem como não ser contracultural nesse sentido, não tem como a gente negociar esses valores. E isso, a gente precisa ter essa fidelidade, ter esse testemunho de fidelidade, né? E aí, como eu falei da analogia da ponte, né? A ideia é que a gente possa usar a ponte que a gente fez para ir, para voltar. E não só voltar, mas voltar e convidar a pessoa a voltar com a gente. A mostrar que é com Cristo e é em Cristo que a gente deve ver. E veja que a fidelidade, ela também é uma forma de ser relevante. E aí é onde conta muito o nosso testemunho. Conta não só o que a gente vai falar e dizer às pessoas, mas como a gente vai viver. E continuando ainda no exemplo da mulher samaritana, continuando aqui a leitura do que a gente fez. A gente parou no verso 14. Se você for ver no verso 15, Jesus diz, a mulher diz a Jesus, na verdade, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tu tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Então veja, Jesus criou a ponte, a mulher disse: eu quero dessa água. Então ele já estava trazendo ela, mas aí ele disse: vá buscar o seu marido. E porque Jesus sabia aonde aquela mulher tinha buscado aquela água, de que forma ela tinha buscado aquela água, ele realçou ali o pecado dela e disse: bem disseste que tu já estás no 5º marido. E aí fica claro que ele não está apoiando o que ela fez, ele está mostrando a ela: olha, dessa forma que você vive, não é a forma que você vai voltar na ponte comigo. E assim também deve ser o nosso testemunho. A ponte que a gente cria não deve ser uma ponte que nos leve e nos deixe no mundo, mas que a gente seja fiel no mundo e mostre que o certo é estar do outro lado, né? E aí, como eu falei, né, a gente precisa, nessa parte da fidelidade, a gente precisa muito do nosso testemunho. Não só das nossas palavras, mas de mostrar isso com a nossa vida. Então, dizer somente às pessoas que elas devem fazer coisas que para elas, que estão distante de Deus, são duras, são pesadas, são inimagináveis, é uma mensagem que é difícil de ser captada, mas você viver aquilo que você está dizendo a elas, que é a melhor forma de viver, e você mostrar que você vive uma vida de alegria, que você vive uma vida em que você não tem as necessidades que ela tem, que na verdade que suas necessidades são supridas, mesmo você não cometendo os pecados que elas cometem, isso sim é a forma de você realçar essa fidelidade, né? Como eu disse a vocês, o mundo ele não está disposto a ouvir o Evangelho, né? Por quê? Porque eles acham que já ouviram, acham que já sabem e acham que não é necessário. Mas o testemunho do Evangelho, ele é ensurdecedor. Ele vai fazer a pessoa ela repensar a forma como ela lida com você. E aí, meus irmãos, aí é que vem a parte difícil, mas a parte que nós temos também que estar conscientes e dispostos, que é ser fiel, consequentemente, vai nos levar à perseguição. Consequentemente, vai nos levar à renúncia dos prazeres da carne.
nos levar a pagar com isso, pagar com a nossa, com o nosso testemunho, na verdade, vai fazer com que a gente tenha que mostrar que a gente não está vivendo mais como aquele homem que era antes de Cristo nos transformar, como o velho homem. Se vocês olharem depois aí em Mateus, antes de Jesus falar do sal da terra e da luz do mundo, ele fala de perseguições. Ele diz, vocês vão ser perseguidos. Antes de dizer, vocês vão ser o sal da terra, ele diz, vocês vão ser perseguidos por conta do meu nome. E essa renúncia, né, do prazer da carne, ela é uma coisa que pode ser um testemunho muito forte quando, por exemplo, você fala de pessoas que são muito materialistas e amam o dinheiro. E você fala que o seu amor está em Deus e que você não ama o dinheiro. Só que você faz isso e mostra que tem um coração generoso. Você faz isso e mostra que você realiza atos de generosidade. Isso sim faz a pessoa parar e perceber, ele realmente doa dinheiro, ele realmente ajuda pessoas, ele realmente está deixando de ter aquilo que para mim é uma segurança tão grande para fazer isso, e ele é uma pessoa que vive aqui, eu conheço ele vive todo dia. Que estranho é esse tipo de vida. Mas aí você diz, não é estranho porque minha esperança não está no dinheiro. Isso é só um exemplo, né, de generosidade. Outra, quando você é honesto profissionalmente, quando você não está disposto a entregar os seus valores de moral, de ética, de sinceridade para você, por exemplo, subir na sua carreira, para você ganhar mais dinheiro. E a pessoa vai dizer, tu vai trocar isso por isso? Vou trocar. Porque, na verdade, eu não dependo disso, mas dependo de um Deus que provê o que eu preciso. E esse é o testemunho que vai fazer a cabeça da pessoa ficar sem entender. Porque você chegar e dizer que faria isso é uma coisa, mas você chegar e fazer deixa a pessoa curiosa, né, de como é que essa pessoa consegue viver desse jeito. Então veja como ser fiel também é ser relevante. E aí eu trouxe essa frase do Spurgeon, que eu lembro que quando eu li pela primeira vez assim, me marcou muito. Que falando sobre isso das perseguições, do preço que a gente tem que pagar na carne, ele diz o seguinte: será que um homem que ama o seu Senhor estaria disposto a ver Jesus vestindo uma coroa de espinhos, enquanto ele mesmo almeja uma coroa de louros? Haveria Jesus de ascender ao trono por meio da cruz, enquanto nós esperamos ser conduzidos para lá nos ombros das multidões em meio a aplausos? Não seja tão fútil em sua imaginação. Avalie o preço e, se você não estiver disposto a carregar a cruz de Cristo, volte à sua fazenda ou ao seu negócio e tire deles o máximo que puder. Mas permita-me sussurrar em seus ouvidos: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, ser fiel, meus irmãos, é ter essa consciência de que nós vamos ter que pagar um preço. Mas esse é o preço de sermos fiéis e termos uma missão de fidelidade para com Deus. E aí, concluindo aqui, eu tentei chegar nessa conclusão, que vocês chegassem nessa conclusão, né? De que devemos fugir das barreiras da irrelevância e da fidelidade. Porém, confesso aos irmãos que viver nesse meio aí, nesse equilíbrio, não é fácil. Achar esse equilíbrio não é fácil, né? Essa tensão de estar no mundo sem ser do mundo é um desafio de todo cristão, né? E eu coloquei essa foto do barco porque eu vi uma imagem, uma ilustração, acredito que foi do Heber Campos Júnior, mas é porque foi no Instagram, assim, aí eu não lembro de quem foi, mas foi algum pastor desse aí conhecido. E ele dizia o seguinte: olha, o cristão ele é como um barco. E um barco, ele não faz sentido estar fora do lago, do mar, ele tem que estar lá. Então o cristão é como o barco e o lago é como o mundo. O cristão ele tem que estar lá, porque se ele não estiver lá não faz sentido. Por outro lado, um barco não pode deixar que o lago entre nele, porque se o lago começa a entrar no barco, o barco afunda. Então esse é o desafio do ser cristão, de não querer fugir do lago, mas não deixar que o lago entre no nosso coração. E aí, meus irmãos, eu queria finalizar lembrando que eu espero que vocês tenham se sentido chamados a esse testemunho relevante e fiel, mas de forma alguma eu quero que vocês saiam aqui com o peso de que vocês vão ter
que fazer isso sozinho, porque o próprio Jesus, ele já orou por nós nesse sentido. E aí eu queria que a gente abrisse lá em João 17. Na oração sacerdotal de Jesus, o próprio Jesus intercedendo diante de Deus por nós, nos versos do 13 ao 8, ele diz assim: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, meus irmãos, eu espero que, com a confiança de que Cristo está conosco, talvez no barco, usando a analogia, nós possamos ser relevantes e fiéis diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem a nosso Pai, que está no céu.